Boa noite. Tá me ouvindo bem, pai? Sim. Só coloca o celular um pouquinho mais para trás, para ele pegar mais o senhor. Aí, ficou bom. Estava falando do tema da nossa live hoje, que é hoje nós vamos falar sobre uma carreira de sucesso. Como eu tenho falado nas lives que nós temos feito, a ideia desse projeto é a gente trazer alguns temas que são edificantes, mas trazer pessoas que elas têm base para falar sobre o tema que a gente está trazendo, que não só uma base teórica, mas que viveram as coisas. E o senhor, graças a Deus, viveu uma carreira extraordinária. Deus abençoou o senhor recentemente a todos nós com o reconhecimento que o senhor teve, como a mídia divulgou a sua carreira, e como a gente estava conversando, eu tive o privilégio de ver alguns bastidores da sua carreira, e hoje eu gostaria de conversar com o senhor um pouco mais sobre isso, para, de novo, nessa intenção de edificar através de um testemunho, edificar através da sua história, de pessoas que estão passando por coisas semelhantes, ou conheçam alguém que esteja passando por algo semelhante daquilo que o senhor passou na sua trajetória, possam se beneficiar do testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Para a gente começar, conta um pouquinho, a gente vai falar sobre carreira e mais em específico da sua trajetória como professor. Eu acho que bastante gente viu o que foi divulgado no vídeo, que foi divulgado no jornal, que eles entrevistaram o senhor. Mas conta para a gente, pai, qual foi a sua profissão, quanto tempo o senhor trabalhou, que tipo de escola o senhor trabalhava, só para o pessoal ter um pouco de contexto sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você pelo convite, né? É muito bom estar aqui essa noite, contando um pouco da minha história, da minha trajetória. Então, vamos lá. Eu iniciei profissionalmente na carreira de professor no ano de 1989 na escola José Geraldo Vieira. Mas eu fui dar aula no período noturno, porque eu trabalhava no Bradesco na época e trabalhava durante o dia na instituição Bradesco, e à noite eu fui dar aula durante 6 meses. Foi minha primeira experiência, uma escola que nessa época era uma escola fácil trabalhar no primeiro momento, em 89. Porém, não foi lá que eu permaneci. No ano de 1990 eu não dei aula, eu fui para a faculdade. Em 91 eu retornei, mas não consegui retornar mais no José Geraldo Vieira. Eu fui com uma escola chamada João Campestrini, na zona norte de Osasco, uma escola da periferia. É uma escola onde ela colaborou muito para a minha carreira. Por que eu digo isso? Perdão, pode ir. Eu ia te fazer uma pergunta numa coisa que o senhor tinha acabado de falar, mas se o senhor quiser concluir antes, eu já entro com a pergunta. Tá. Eu digo que ela contribuiu muito por ela ser uma escola da periferia de Osasco, com um problema, como muitas escolas, como todas as escolas têm, porém, o grupo muito unido, e isso me deu força para iniciar a carreira e perceber que dificuldade eu teria sim, mas que se lutasse eu conseguiria vencer. E eu acho que vai fazer um link perfeito com a pergunta que eu queria te fazer de começo. O senhor começou falando que o senhor foi trabalhar em um determinado período, porque aquela não era a sua... o senhor estava vindo de uma outra profissão, o senhor estava trabalhando em outro lugar, numa outra empresa, e aí o senhor migrou para ser professor. E a gente estava conversando sobre isso, e eu lembro do senhor contando que o senhor trabalhava com
trabalhava no Bradesco, que é uma empresa muito boa dentro da nossa cidade, dentro de Osasco, e o senhor trabalhava com algo que o senhor gostava, e eu vejo que o senhor gosta até hoje, que é manutenção, que no tempo que o senhor está livre, meu pai está comigo, passando um tempo comigo na minha casa aqui nos Estados Unidos, eu me mudei recentemente, e a gente vive montando coisa, fazendo manutenção das coisas, até pelo gosto que o senhor tem. Mas, sendo algo que o senhor gostava, uma empresa boa, como que foi para o senhor mudar, e resolver ir para ser professor? Como porque tem muita gente, eu trabalho na mesma empresa há 16 anos, eu mudei bastante dentro da mesma empresa, até mesmo para mudar dentro da mesma empresa foi difícil. Agora, mudar de uma profissão, algo tão drástico, e até mesmo, principalmente quando você está em algo bom, está em algo que você gosta, imagino que foi muito difícil. Se o senhor puder contar um pouco mais de como foi essa experiência de o senhor começar a ser professor, saindo de algo que o senhor gostava de fazer de uma empresa boa, acho que vai ajudar pessoas que talvez tenham que tomar decisões e não sabem como tomar essa decisão, como dar esse próximo passo. Uhum. Vamos lá, então. Eu fui aluno do Senai desde os 15 anos. Eu fiz alguns cursos profissionalizantes, ajustador, operador de retificador ferramenteiro, elétrica, instalação residencial, industrial. E na época que eu comecei a dar aula, eu estava no Bradesco trabalhando exatamente no setor de manutenção. Fazia, sim, o que eu gostava. Então, foi uma decisão difícil, porém, o meu coração dizia, né, vá, né, e a gente tem que ouvir a voz do nosso coração. Eu reconheço que, financeiramente, talvez naquele momento eu tive alguma perda financeira. E os conflitos, atritos, as situações, o ambiente que a gente enfrenta dentro de uma empresa ou dentro de uma sala de aula, problema a gente tem, né? Sendo professor ou sendo um técnico ou trabalhando na área administrativa, o problema a gente vai ter todos os dias. Então, eu fui de encontro com o desejo do meu coração. Eu fui inspirado, né, a exercer essa função, tanto eu quanto o seu tio, o Tony. Nós iniciamos a carreira juntos em 1989. E nós tivemos no ensino fundamental um professor de matemática que nos inspirou. Ele foi professor do seu tio e meu professor também. E ele tinha uma dinâmica muito boa na sala de aula, uma didática que diferente, que levava a gente a se encantar pela aula, pela matemática, principalmente, que era a disciplina que ele ministrava a aula. Então, nós tivemos, sim, pessoas que nos inspirou. É bonito isso que o senhor está falando, e eu acho que inspirador, tanto para mim quanto para as pessoas que estão assistindo e venham assistir, porque, como o senhor disse, o senhor estava em um lugar bom, mas lá atrás Deus tinha lançado, através da vida de uma pessoa, uma semente no seu coração, um desejo, um anseio, algo que Deus foi trabalhando, até isso arder e o senhor resolver investir, dar os passos para se tornar professor. Quando a gente conversava ontem, eu falava que isso me lembra o exemplo de Moisés. Moisés, quando a gente olha na Bíblia, ele passa por muitas fases diferentes na vida dele. Mas uma fase que me chama muito a atenção é que Moisés ele chega a ser príncipe do Egito. Ele está lá junto com a família de Faraó como príncipe, com todas as coisas que Faraó entregou, ou que um rei, que um príncipe tem, que o Egito sendo um dos maiores impérios da sua época, Moisés resolve lutar pela libertação dos judeus. A forma com que ele começa isso talvez não é a melhor forma, mas ele permitiu com que o desejo que queimava ali no coração dele determinasse o passo que ele seguia. Aquilo que Deus colocou no coração dele e chamou ele para fazer foi o que guiou o próximo passo da vida dele. E se assemelha com o que o senhor está dizendo pela dificuldade às vezes da gente tomar uma decisão, principalmente quando a gente está vindo de um momento bom, de algo confortável e Deus nos chama para mudar, para fazer alguma coisa diferente, mas também porque para Moisés, quando ele começa a dar passos nesse sentido, ele começa a encontrar dificuldades, que foi como aquilo que o senhor estava falando. Quando o senhor começou,
assim como em todos os lugares, tem dificuldades. Só que às vezes a gente olha para as dificuldades, principalmente as dificuldades de início, e a gente entende isso como motivos para desistir. E pelo que o senhor está falando e o que o senhor me disse, o senhor passou por isso, né? No começo não foi fácil. E o senhor foi persistindo. O senhor foi professor por mais de 30 anos. Como que foi isso, principalmente no início, encontrar forças para persistir? Vindo de uma outra profissão e se deparando com desafios, como que o senhor conseguiu encontrar força, decidir por persistir, por não abandonar? Quando você falou da história de Moisés, me veio em mente a história de Naamã. Para quem não conhece, Naamã, ele foi um chefe do exército da Síria, e Naamã, ele ajudou muito aquele povo, né? Chefe do exército da Síria. E para quem não conhece a história, eu vou ser breve por conta do tempo. Naamã, ele era um chefe do exército da Síria. Ele era um chefe valoroso, porém leproso. E o fato de Naamã ser valoroso e leproso não impediu de Naamã conseguir alcançar a vitória. Para quem não conhece a história, eu vou ser breve, como eu já disse. Naamã era valoroso, porém leproso, e na sua casa ele tinha uma escrava. E essa escrava disse para Naamã que lá da onde ela tinha vindo, tinha um profeta que curaria a lepra de Naamã. E Naamã ouviu e foi até o local que essa escrava disse. Ele, pelo que eu me lembro da história, ele não foi atendido necessariamente pelo profeta, mas o profeta mandou dizer a Naamã que Naamã desse 7 mergulhos num rio. E Naamã fez um questionamento, como todos nós, seres humanos, temos o hábito de questionar. Porque o rio que o profeta pediu para que Naamã desse os 7 mergulhos não era o mais limpo da região. Então Naamã questionou. Porém, foi e deu o primeiro mergulho, para quem não conhece a história, o segundo mergulho, terceiro, quarto, quinto, sexto. E até o sexto mergulho não aconteceu absolutamente nada. Naamã mergulhava, subia e a pele de Naamã permanecia com a lepra. Porém, no sétimo mergulho, Naamã desceu. Quando subiu, subiu com a pele limpa, igual a pele de um bebê. Então, Naamã foi obediente. E assim aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. O fato da gente passar por dificuldade não quer dizer que nós não vamos atingir o nosso objetivo. Até mesmo porque eu costumo dizer, as dificuldades, elas existem sim, mas elas existem para ser superada. As coisas mais difíceis, elas têm um gosto melhor depois dos resultados. A gente sabe tanto como é importante a gente valorizar tudo. Então, hoje, depois de todo esse tempo exercendo a função de professor, eu percebo assim, teve momentos difíceis? Teve, mas também teve momentos muito bons, muita parceria, muitas amizades, e até que eu levo até hoje. Eu fui passando aí algumas pessoas aí que entrou para assistir essa live, que essas pessoas foram meus alunos, colegas de trabalho, e sabe do que eu estou falando, quanto a parceria é importante. É bonito isso que o senhor falou, pai, o exemplo de Naamã. Ontem eu estava lendo a Bíblia para Carol, minha filha, e estava lendo exatamente essa história, e a gente não tinha combinado. Exatamente, e acho que foi perfeita a resposta que o senhor deu usando o exemplo dele, porque seguir a vontade de Deus não quer dizer, Naamã foi dito para ele que ele deveria dar 7 mergulhos. Ele não viu o resultado no primeiro. Ele teve que persistir, ele teve que continuar no caminho que Deus disse para ele, até que se cumprisse a fé dele em dar os 7 mergulhos. E a Bíblia, nessa história, conta que ele não queria fazer. Ele questionou, mas ainda assim ele foi lá e fez aquilo que Deus disse. E ele colheu o fruto disso. E como o senhor estava dizendo, não foi fácil para o senhor no começo da carreira, como para nenhum de nós em várias coisas que a gente tem que fazer.
mas a gente colhe um fruto muito bom quando a gente persiste, quando principalmente entender aquilo que Deus está nos dizendo, o caminho que Deus está nos dizendo para seguir. Como o senhor disse, lá atrás Deus já tinha colocado no seu coração, através de um professor, essa semente. Quando o senhor tem a oportunidade, as dificuldades vêm, o senhor persiste mergulhando como Naamã, persiste fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. O pessoal entender um pouco das dificuldades que um professor enfrenta e principalmente aquilo que o senhor enfrentou naquela época que era diferente. Conta um pouquinho, alguns dos desafios que o senhor teve que passar no início da sua carreira. Então, quando eu iniciei no Zé Geraldo, como eu já citei, foi uma escola muito tranquila naquele ano de 1989. Então, isso também me deixou um tanto empolgado com a educação. Quando eu fui para a região da Zona Norte, no Munhoz Júnior, já era outra realidade, né? A questão da violência, a questão da locomoção. Na época, eu estava sem transporte próprio meu, então eu pegava o transporte público, eu gastava cerca de 1h30 de casa até o Munhoz Júnior, o ônibus demorava esse tanto, né? Tem essa linha até hoje no município de Osasco. Então, foi difícil? Sim, foi. E os enfrentamentos de aluno que não queria necessariamente aprender, e estava lá para outras coisas, e que a gente, com essa garra, com essa vontade de querer que todo mundo aprende, né? A gente acaba, às vezes, exagerando na cobrança, né? Alguns colegas meus estão aí assistindo, sabem do que eu estou falando, que às vezes a gente tem o desejo que todo mundo aprenda. E eu tive uma diretora, numa das escolas que eu trabalhei, que ela me falou algo que eu levo para a vida e que as pessoas também passem a levar. Cuidado. Todos vão passar pela escola, porém nem todo mundo vai aprender. Nem todo mundo está lá exatamente com esse propósito. E essa fala dela, no primeiro momento, eu questionei bastante, né? Eu dizia para ela assim, mas não, todo mundo tem que aprender e tal. E, no entanto, hoje eu reconheço que ela estava coberta de razão. Que eu tinha que cuidar, principalmente, da minha pessoa, ser humano, Gilberto, para que eu pudesse alcançar aqueles que realmente queriam ser alcançados. A gente tem esse sonho, a gente tem esse desejo, né, de que todos aprendam, que todos sejam felizes, que todos conquistem as melhores coisas e tal, mas algumas pessoas elas não lutam da forma correta para que isso aconteça. Ou não é desejo necessariamente de Deus que ela tenha tudo aquilo que ela deseja, porque às vezes a pessoa quer ter algo que talvez ela nem entenda, que talvez vá atrapalhar no crescimento dela como ser humano, ou vai trazer prejuízo para ela. Então, foi difícil, foi difícil. Porém, teve momentos no qual eu parei e pensei, falei, nossa, é legal fazer isso. Mesmo não atingindo a todos, mas é algo gratificante ver as pessoas poderem aprender, né? As pessoas poderem calcular, as pessoas poderem interpretar, e, acima de tudo, as pessoas ver o resultado que a gente vê hoje de algumas pessoas que passou por nós num ambiente chamado sala de aula e que, graças a Deus, estão muito bem. Infelizmente, não são todos. Mas, né, se Cristo não conseguiu agradar todo mundo, quem somos nós? O senhor tocou, eu ia falar bem exatamente do exemplo de Cristo. Porque a gente olha quando Jesus está cumprindo o seu chamado, quando ele está se preparando para ir para a crucificação, na oração que ele faz no Getsemane antes, a Bíblia fala que a angústia, a ansiedade por saber aquilo que estava por vir era tanta que ele transpirava sangue. Mas ele persiste. E às vezes, como o senhor disse, a gente vai se deparar com pessoas que o interesse dela, o propósito delas, ou a dedicação delas é diferente. Mas a gente tem que aprender a filtrar o que nós tomamos para nos motivar. O senhor falou algo que me chamou a atenção agora,
que foi o senhor olhar para coisas positivas que estavam acontecendo. Ao invés de olhar, talvez, para colegas que estavam desistindo, olhar para aqueles que estão persistindo. Ao invés de olhar para aqueles que estão caçoando ou escolhendo fazer de uma outra forma, olhar para aqueles que estão escolhendo ajudar. Então, a gente não escolhe as coisas que vão acontecer à nossa volta, mas a gente, através de Deus, a gente vê nesse exemplo de Jesus, nós podemos escolher onde a gente vai focar, aquilo que vai determinar o nosso próximo passo, aquilo que vai determinar o nosso futuro. E o que o senhor disse agora me remeteu bastante a isso. E uma das coisas que eu vi o senhor fazer durante a sua carreira como um todo, os momentos que eu compartilhei com o senhor nisso, foi a disciplina. O senhor foi professor, mas a gente estava conversando ontem e eu acho que eu vi na sua carreira inteira o senhor estudar. O senhor nunca parou de estudar, sempre tinha uma pós-graduação, um curso, alguma coisa que o senhor estava fazendo. E eu vejo que algumas dificuldades que nós temos vêm relacionadas ao quanto nós nos dedicamos, quanto nós nos empenhamos a nos capacitar, a nos preparar para viver aquilo que Deus tem para nós. Conta um pouco para a gente, para essa sua disciplina por aprender, por crescer, da onde que veio isso, como que o senhor conseguiu, em 30 anos trabalhando. Normalmente a pessoa começa bem o trabalho dela, motivada, mas aí passa um mês, dois, algumas coisas, a gente já começa a ver aquela energia inicial baixar. Eu vi o senhor se dedicar durante toda a sua carreira. Como que o senhor conseguiu encontrar energia, forças, motivação para isso? Então, ao perceber que não dá para a gente permanecer igual o início, que a gente tem que ir aprendendo, que a gente tem que ir se reinventando, eu optei por me especializar, né, em fazer alguns cursos que me deixassem com informação, com didática diferente, com dinâmica diferente, para trabalhar num ambiente chamado sala de aula. Eu confesso para você que eu tinha muita dificuldade realmente de lidar com a tecnologia, né? Ainda tenho, não sou uma pessoa esperta assim com a tecnologia, mas o desafio da sala de aula e as mudanças que elas acontecem constantemente, assim como em toda e qualquer profissão, se você é um profissional e não se atualiza da sua profissão, a tendência é você ficar para trás. E na sala de aula, isso não é diferente. Em qualquer profissão, isso não é diferente. As coisas elas mudam muito rapidamente, principalmente nos últimos anos. Em uma das pós-graduações que eu fiz, que foi sobre educação matemática, a gente viu um pouco da história da educação lá dos anos 1930, 40, 50, 60. E aí a gente foi passando pela história da educação e a gente foi vendo quanto a educação não acompanhou a evolução com o mundo todo, que talvez algumas outras áreas evoluiu. E isso é um agravante para o professor no ambiente de sala de aula. Por que eu digo que isso é um agravante? Talvez alguns colegas discordem, mas eu penso assim. Enquanto eu, enquanto professor, fico querendo chamar a atenção do menino, para que ele preste atenção na minha aula, no modelo da aula dos anos 1940, 1950, 1960, e a tecnologia está aí a todo vapor, né? O menino com celular, o menino com tablet, o menino com computador, e eu, quanto professor, não sabendo lidar com essas ferramentas. Automaticamente, eu estou falando e o menino está além, né? Ele vai lá e faz uma pesquisa e eu falo algo e ele diz, não, professor, isso não é bem assim. Eu pesquisei e isso mudou, porque as coisas mudam, né? A gente percebe que em determinadas áreas, se a gente não tomar cuidado da forma que a gente passa a informação, alguém vai nos dizer assim, não funciona mais assim. Eu vou citar um exemplo bem prático para a gente perceber que as instalações nas casas mais antigas, elas vinham só com, por exemplo, um circuito 127 com a fase e o neutro.
Hoje a gente tem a fase e o neutro e tem o chamado aterramento, que é uma proteção para evitar um choque, para uma sobrecarga de energia. Então, a gente, por exemplo, em São Paulo está vivendo isso com muita frequência, né? Então, não dá para ficar em qualquer profissão, não estou dizendo não necessariamente na educação, em qualquer profissão, sem a questão da atualização, porque se faz necessário. A gente percebe, e eu vou citar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, vou voltar um pouco, vou falar um pouco de José do Egito. No Gênesis 37, ele fala que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E, um pouco mais adiante, no capítulo 41, fala que José foi nomeado como governador do Egito, do faraó. E aí, lá no final dessa história de José, nós sabemos que José, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, tendo ficado afastado da sua família, José volta, abençoa a sua família, seus irmãos e os seus pais. Que exemplo, né? Então, não é como começa. Ele começou, sim, como escravo, invejado pelos irmãos, mas ele não desistiu do seu sonho. Ele continuou lutando e voltou para abençoar quem tinha colocado ele numa situação de escravo. Por isso é importante a gente sempre estar retomando, se aperfeiçoando, tentando melhorar. A perfeição, para nós, ser humano, nós não vamos chegar nesse patamar de perfeição, mas nós podemos melhorar. O senhor estava falando de José, eu me lembrando, recentemente eu li a história dele, e é incrível a excelência com que ele trabalha. A Bíblia fala que o Egito prosperou muito no tempo que José era seu governador. Então não foi só que Deus foi incrível a forma com que Deus o colocou naquela posição, mas o trabalho que ele fez enquanto ele estava ali, a Bíblia fala que Faraó enriqueceu por causa de José. E às vezes nós nos colocamos, entramos numa profissão e não nos colocamos para fazer com excelência. Fazemos meia boca ou de qualquer forma. E aí, quando a gente não desfruta de bênçãos, quando as coisas mudam, a gente é afetado, a gente começa a se questionar, começa a pensar se a gente poderia ter feito melhor. E isso foi uma das coisas que eu vi o senhor fazer bem também, e quando o senhor falava da história de José, eu associava. O tempo inteiro que o senhor estava trabalhando, eu lembro, a gente saía para ir almoçar ou para alguma coisa em Dia das Mães, o senhor estava ali corrigindo a prova. O senhor, o senhor falou bastante disso com a gente sempre, o senhor conversando com os alunos, além daquilo que era te pedido para entregar da parte técnica ali, o projeto que o senhor criou junto com seus colegas para que os alunos pudessem decidir a profissão deles. São todas coisas que não foi só o senhor estava ali cumprindo tabela, estava fazendo o melhor do tempo, da profissão que Deus te deu. Quão importante o senhor vê que foi isso para a sua carreira, essa busca por fazer o melhor, essa busca por excelência? Talvez quem esteja assistindo pense que a gente combinou algumas coisas. A gente conversou um pouco, é óbvio, mas muito superficialmente. E hoje, ao escrever um pouco sobre a questão da educação, repensando tudo isso, me vem em mente o Rafael, amigo do seu irmão, o Daniel, que é professor. Ele trabalhou comigo na Escola Benedito Caldeira. Se tiver alguém aí, um abraço. O Rafael me fez uma pergunta que vai bem de encontro com o que você está me questionando. O Rafael fez a seguinte pergunta: Gilberto, você está dando aula há tanto tempo, eu estou iniciando, eu queria te fazer uma pergunta. Falei, pô, manda aí, né? Vamos aí, vamos ver se eu consigo te responder. Rafael me perguntou se era necessário que um professor, além do conhecimento científico, o professor também teria que trabalhar essa questão social, emocional nos nossos alunos. E eu respondi para o Rafael da seguinte forma: não obrigatoriamente, porque a função de professor é
transmitir o conhecimento, né? Discutir as questões científicas com os alunos e tal, orientar. E aí eu disse para o Rafael, falei, olha, não é obrigado. Porém, se você fizer assim, o seu trabalho vai ficar um pouco mais tranquilo. E hoje, pensando na resposta que eu dei para o Rafael e tal, o Rafael, depois de um tempo, veio, a gente voltou, a gente conversou, e o Rafael falou assim, nossa, Gilberto, eu passei a fazer isso que você me disse, e como meu trabalho ficou melhor, como está mais fácil lidar com meus alunos. Não existe receita pronta. Quem me ouve aí sabe que não existe receita pronta para que na sala de aula você faça assim, faça igual fulano, igual ciclano, e vai necessariamente dar certo. Porque cada ser humano é um ser humano, é diferente. E às vezes você vai imitar o outro e você não consegue nem fazer nem o que era para você fazer bem feito, você tenta imitar o outro porque você acha que o outro está fazendo bem. Não que você não possa tentar fazer igual, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem as nossas, cada um tem os nossos jeitos particulares de ser. E eu escrevi aqui um pouco que essas questões sociais, elas precisam ser trabalhadas sim, né? O emocional, eu não sou psicólogo, mas se eu vejo meu aluno chorando, se eu não perguntar por que ele está chorando, ele não vai conseguir prestar atenção na aula, e às vezes os outros alunos vão perder a atenção, a concentração, e infelizmente acaba o professor sendo um mediador de conflitos. Não, na verdade, essa função deveria ser para outras pessoas. Tanto é que a gente tem algumas escolas que tem o coordenador, que lida com o professor, o orientador, que lida com o aluno, né? E aí tem as pessoas, digamos que para lidar com essa situação. Mas tem momento que você está lá na sala de aula e que não dá tempo de você chamar alguém para socorrer. Ou, se você não intervir de alguma forma, vai atrapalhar todo o andamento da sua aula, ou o seu objetivo com aquele aluno não vai ser atingido. E eu escrevi algo a respeito quando eu digo assim, que o ser humano, a gente não consegue separar o cognitivo do restante do ser humano. Então, é necessário. Eu lembro que a Camila, minha esposa, ela estudou psicopedagogia, e ela falando que uma criança que ela não tem comida em casa, é comprovado que a capacidade dela de aprendizado é reduzida, porque ela está menos nutrida. Então, como o senhor estava falando, um professor que olha para outros aspectos e tenta cuidar de outros aspectos do aluno, ele tem mais chance de ter êxito, de ter excelência no seu trabalho, porque ele está cuidando ali do ambiente que proporciona isso. E o senhor estava falando, uma das coisas que eu queria te perguntar, é que quando a gente, no trabalho, na vida, se dispõe a ser diferente, a fazer a mais, a fazer além do que outras pessoas estão fazendo, nós somos criticados. É natural. O ser humano tem isso de ser segregacionista, de criar grupo, de criticar aquele que é diferente, e pela a forma com que o senhor levou a sua carreira, essa busca por excelência, de dar uma atenção diferenciada para os alunos, com certeza o senhor passou por críticas assim. E como que o senhor fez para filtrar isso, para continuar focado, para continuar fazendo aquilo que o senhor sabia que deveria ser feito, ao invés de escutar essas críticas? Então, é muito interessante a sua pergunta, porque outras pessoas também passam pelo que eu passei, que é a crítica assim, do tipo, você se dá, eu ouvi uma professora me fez esse questionamento, eu não vou citar nome porque eu tenho ética, mas ela me fez o seguinte questionamento: você se dá bem com toda a gestão que chega aqui na escola? Eu falei para ela, não necessariamente, mas eu convivo com elas. Aí ela fala assim, não, mas você se dá bem. Eu falei, bom, se você me vê assim, tudo bem, né? Por quê? Ela me questionou. Não sei necessariamente dizer o porquê. Talvez ela é exatamente por aquilo que você acabou de falar. Pela questão de achar que se você se dá bem com toda a gestão, você leva o nome de puxa-saco.
Se você bate de frente, você leva o nome de rebelde. E, eu penso da seguinte forma: se o meu ambiente de trabalho, eu sempre quis que ele fosse um ambiente saudável, então eu tinha que lutar por isso. E lutar por isso é unir força com o gestor, com todos os funcionários da escola, desde o pessoal da limpeza ao supervisor, ao diretor. Por quê? Porque uma equipe com sucesso é a equipe que trabalha unida. Puxa 2, 3 para um lado, 4, 5 puxa para o outro, para onde vai? Não vai para lugar nenhum. Nós ficamos muito tempo no nosso local de trabalho para o nosso local de trabalho não ser um ambiente saudável, não ser um ambiente bom. Então, esse tipo de questionamento, não vou dizer para vocês que não me chateou. Me chateou, porém não mudou a forma de eu pensar. Sou questionador, quem está me ouvindo aí sabe quanto eu sou questionador, mas sabe quanto também eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro, porque eu ouvi uma vez de uma diretora, e depois eu fiquei pensando, eu falei, não é que a gente tem que ouvir mesmo e parar e pensar. Eu gostaria que os professores tentassem revezar com nós em algum momento na gestão, para ver as dificuldades, porque é muito fácil criticar pessoas, mas não se coloca no lugar da mesma. Então, quando ela me falou, ó, seria interessante se vocês viessem e passassem um tempo na gestão, depois voltassem para a sala de aula e tal, porque vocês, às vezes, falam coisas que a gente aceita e muda, e falam coisas que às vezes vocês não sabem o que se passa aqui nessa função. Então, é muito interessante a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Não estou dizendo dizer amém a tudo, mas também aprender a verificar assim, bom, se eu tivesse nessa função, eu também faria isso ou eu não faria isso? Porque o que a gente não quer para a gente não faz para o outro. Então, na função de professor, você está gerindo a sala de aula. Você está administrando ali. E se você está administrando ali, normalmente a gente não gosta que outra pessoa chega e a gente chega na porta, por exemplo, de um ambiente chamado sala de aula e chama a atenção do seu aluno. Eu estou aqui, eu vou tomar conta. Uhum. E idem para quem está gerindo tudo. Né? É óbvio que a gente sabe, eu não estou criticando, mas estou falando que a gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, chegou em determinada função e mudou a postura. Mudou a postura. A partir do momento que ela recebeu tal cargo, ela passou a ter um olhar diferente. E esqueceu de onde ela veio. Isso é muito perigoso. Mas aqueles que sabem gerir, e eu devo ter alguns colegas aí que estão na gestão, ou que estiveram na gestão, que sabem do que eu estou falando. Que é muito difícil lidar com o ser humano. Não estou dizendo só na profissão de professor, eu estou dizendo no geral. É difícil lidar com o ser humano. O senhor falando tocou em um aspecto que eu não tinha nem sequer pensado, que tem o lado que nós recebemos críticas, mas nós também fazemos muita crítica. O ser humano é observador e a gente gosta de falar, principalmente é bem mais fácil criticar os outros porque é o problema do outro, né? É algo que você normalmente não tem que resolver, então fica mais fácil a gente ficar criticando olhando de fora. E o senhor falando, eu tinha pensado, quando eu estava pensando nessa pergunta, esses dias eu estava lendo a Bíblia e olhando para a história de Davi, a gente vê que quando Davi está vivendo o seu ministério, quando ele está tendo êxito, quando ele está fazendo com excelência, que ele está como um dos soldados, um dos guerreiros do exército de Israel e tem vencido várias batalhas, Saul se revolta com ele. O rei que Davi estava colaborando, ajudando ele a cumprir a função dele, se revolta com Davi e se revolta num ponto dele tem que começar a tentar sabotar Davi, até mesmo tentar matar Davi. Então, quando a gente, olhando para a história de Davi, fica claro que quando a gente está vivendo o nosso chamado, quando a gente está vivendo o nosso propósito, vão ter pessoas que vão nos criticar, que vão vir contra a gente. Saul, quando a gente olha para a história dele, o momento que ele estava vivendo ali, ele abandonou o chamado dele. E talvez a maior
a insatisfação dele não era com Davi, mas era com ele mesmo por ele ter deixado passar a oportunidade dele, ter deixado de fazer aquilo que era para ele fazer. Então, por isso ele foi atacar Davi ao invés de resolver o problema que ele tinha com ele mesmo. E às vezes as pessoas nos criticam por isso, por ela perceber que está fazendo o mesmo, menos por uma insatisfação que ela tenha com ela mesma. E às vezes nós mesmos fazemos isso, né? A gente tem que, como o senhor disse, começar a olhar para as nossas vidas e olhar por que algumas coisas nos incomodam. Por que se eu estou trabalhando e tem alguém fazendo um trabalho melhor que o meu, se dedicando mais que eu, por que aquela pessoa me incomoda? Se tem alguém que tem um melhor relacionamento com os meus colegas que o meu no trabalho, por que aquilo me incomoda? Será que é pela postura do meu colega ou por algo que eu deixei de fazer? Por eu não estar vivendo aquilo que era para eu viver? E o senhor falando agora tocou bastante nesse ponto para mim, de a gente começar não só a olhar o porquê nós somos criticados, mas o porquê que nós criticamos. Tentar se colocar um pouco mais no chapéu usar o chapéu dos outros e talvez olhar um pouco mais o porquê que as perguntas estão aparecendo, porquê que o incômodo está aparecendo na nossa vida. Você estava falando, o incômodo, essa questão, me chateou, sim, em vários momentos da minha carreira e tal, mas aí a gente consegue perceber que a gente tem alguns exemplos. Eu citei o exemplo de Naamã, citei o exemplo de José. Agora eu vou citar outros exemplos. Vou citar o exemplo do Ayrton Senna, por exemplo. Tá? Ayrton Senna, para quem talvez tenha alguma pessoa aí nova aí que não conhece muito sobre a história dele, eu também não conheço muito não, mas eu admirei a forma que ele conduziu a carreira dele. Ele foi um piloto de Fórmula 1, ele era arrojado, estava chovendo, ele conseguia fazer umas ultrapassagens que todo mundo ficava, nossa, e tal, não sei o quê. Ayrton Senna, ele morreu fazendo aquilo que ele gostava, né? Num acidente de automóvel, para quem não sabe, e tal, mas morreu fazendo o que gostava. E é tão bom quando a gente percebe assim, que tem profissionais que eles vão além, né, daquilo que se pede e que, na visão de alguns, está exagerando e tal, né? Ele hoje tem pessoas que se beneficiam de projetos que ele idealizou. Ele teve uma conquista financeira muito grande, a família dele coloca esses projetos aí a ser executado, né? E quando eu me lembro do Ayrton Senna, eu me lembro da questão da Fórmula 1, da questão da gente com o nosso automóvel no dia a dia, quando um carro de Fórmula 1 para no box para troca de pneu, a visão o piloto parou para troca de pneu, o outro passou ele, mas o outro provavelmente também vai precisar trocar. E a troca de pneu, ela se faz necessária por N fatores. Exemplo, está chovendo, parou a chuva, então vou precisar trocar o pneu para desempenhar melhor. Ou o desgaste natural do pneu. Quanto de nós aqui dirige um automóvel, não faz o rodízio nos pneus, compra um pneu novo, roda até acabar sem fazer o rodízio. O pneu era para durar, sei lá, 80, 70 mil quilômetros e só roda 40, 30 porque você não faz o rodízio. É necessária a parada no box, sim. E quando eu chamo da parada no box, é parar, refletir sobre o que você está fazendo, tá bom? Precisa de mudança? Precisa fazer o revezamento? Porque muitas vezes a gente liga no piloto automático e vai, e os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, e você vai ficando, né? E às vezes você vai ficando frustrado, porque você não fez o que você queria, mas também não deu ouvido e não parou para um box para dar uma melhorada, porque a troca de pneu vai melhorar o desempenho. A sua parada no box, que eu digo, cuidar da sua saúde mental, fazer um exercício físico, fazer uma leitura, né? Outro comentário que eu quero fazer é sobre o ex-goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, que ele foi muito criticado por alguns colegas na época que ele era goleiro,
porque terminava o treino geral e ele ficava um tempo maior, muitas pessoas sabem do que eu estou falando, ele ficava um tempo maior treinando para bater falta e pênalti. Ele se tornou, não sei se eu posso afirmar isso com certeza, mas provavelmente o maior goleiro batedor de falta do Brasil. Não sei se é do Acho que é na mundo. história do futebol. Ele tem mais gols do que qualquer outro goleiro na história do futebol. Percebe? Então, quer dizer, para alguns colegas de trabalho dele, provavelmente via, pô, esse cara acabou o treino geral, esse cara fica aí, esse cara puxa saco, isso e tal. E ele teve sucesso com o esforço dele, com a dedicação dele. Então, às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, você tá bem, hein? Mas ela não sabe quanto foi difícil, por exemplo, vou voltar para a questão da educação, dar aula e meninas jogando carteira em cima do telhado da escola e à noite, quando eu deitava para dormir, sua mãe falava assim, você acordava todo assustado, gritando, com medo. E quantas vezes eu não passei por ameaça de alunos, talvez alguns que estão me ouvindo não sabem, até ameaça de aluno veio para tirar minha vida, armado. Então, é uma carreira de sucesso? É uma carreira de sucesso, mas teve um momento muito difícil. Se você é ameaçado de ser tirado da sua vida porque você está fazendo o melhor pela sociedade, olha que ponto nós chegamos, né? Um professor ser ameaçado de morte porque ele quer que o aluno aprenda, porque ele é contra, eu fui contra a uma cobrança de valor para os alunos entrar na escola e acharam que foi eu que tinha denunciado. Não, como foi comprovado que não fui eu, então eu estou aqui hoje para poder contar essa história. Mas é difícil até falar isso. Porém, foi um enfrentamento. É o que o senhor estava falando, né? Eu volto na história de Davi com Saul. Quando você se propõe a viver o seu chamado e a fazer com excelência aquilo que Deus te chamou, aqueles que não estão vivendo o chamado deles vão se incomodar. E eles vão fazer barulho, eles vão ameaçar, vão tentar te parar de alguma forma. É nesse momento que a gente tem que ter a sabedoria para filtrar e saber, como a gente falou lá atrás, o que a gente escuta, o que a gente permite que nos influencia, que determina. E como o senhor bem disse, não é fácil, né? Eu mencionei a Jesus transpirando sangue, viver o chamado, ter uma carreira de sucesso, ter excelência no que quer que seja que a gente faz. Pode ser na carreira, na família. Ontem a gente falou de uma frase, né? Para ter sucesso tem que ter sacrifício. A gente tem que estar disposto a pagar um preço por isso. E às vezes é um preço maior do que como o senhor falou, né? Se o senhor acordar de noite sonhar com pesadelos por causa do que aconteceu, às vezes o nosso corpo até não aguenta. E há uma coisa que o senhor falou que eu acho que é importante, o exemplo que o senhor usou do Ayrton Senna, de parar no boxe, de parar e entender o que é o momento, o que a gente precisa para renovar a nossa energia, para se fortalecer, para que a gente, sim, vão haver desafios, mas para que a gente esteja na melhor condição de lidar com esses desafios. O apóstolo Paulo tem em uma das cartas dele, ele diz, quando eu era menino, eu falava como um menino. Agora eu cresci, eu falo como um homem. E às vezes, na nossa profissão, na nossa carreira, a gente não se permite amadurecer ou ler o momento que a gente está vivendo. A gente começa como estagiário ou como alguém que está aprendendo numa profissão, e tem coisas que quando você está iniciando uma carreira são permitidas, são aceitáveis, até se espera. Mas conforme os anos passam, se espera uma postura diferente, se espera um amadurecimento não só relacionado ao trabalho, mas na vida. E às vezes a gente não se permite amadurecer, não para no boxe para olhar aquilo. Está chovendo hoje, já não é mais a pista seca, eu tenho que colocar, como o senhor disse, o pneu de chuva. Se eu continuar correndo, eu vou ter um acidente, não vou conseguir concluir a corrida, não vou ter êxito naquilo que eu estou fazendo. E é algo que a gente tem dificuldade de fazer. O senhor, lembrando que o senhor começou na sua carreira e lá, as primeiras vezes que o senhor foi dar aula, os primeiros anos, o senhor teve que parar muito para aprender com quem já estava ali fazendo antes tudo. Como o senhor passou mais de 30 anos fazendo isso, chega um momento que o senhor
em vários momentos o senhor foi ensinar as pessoas mais novas, ensinar colegas que talvez estivessem na coordenação, na direção, aconselhar eles para fazer. Como que foi para o senhor transicionar esses momentos? Como que foi para o senhor poder parar no boxe e conseguir entender, olha, é chuva, eu preciso disso agora. Eu preciso conseguir ler o momento que o senhor estava vivendo e se preparar para esse momento. Eu tive muita ajuda, né? Vamos colocar aí de uns 10, 12 anos para cá, talvez até mais. Uma das ajudas que me marcou bastante foi a ajuda do pastor da igreja que a sua mãe frequentava, e eu comecei a ir esporadicamente. E aí, um determinado domingo, eu tinha que jogar bola e tal. Falar nisso, um abraço à galera que está me ouvindo aí, que ex-alunos, que acabou se tornando amigo e jogando bola junto comigo durante muito tempo. 27 anos a gente jogando bola do lado da diretoria de ensino de Osasco. 27, 28 anos jogando ali naquele campinho. Foi muito bom, foi muito bom. Lá eu tinha colegas e alunos, sabe? Eu fiz esse vínculo com os colegas de trabalho, e alunos passou a jogar bola junto comigo, a gente tinha uma coletividade muito grande. E tanto é que eu tenho contato deles até hoje, a gente vem conversando e tal. Então, um abraço a todos vocês que estão aí me ouvindo e que vão ouvir posteriormente. Foi legal, essa foi uma parceria e tanto. Com os colegas de trabalho, com os alunos, a gente, não sei se você se lembra, Igor, teve uma época que a gente jogava vôlei no domingo à tarde com os alunos que saíam de lá do Munhoz Júnior e vinha jogar vôlei lá perto de casa, do outro lado de Osasco, essa 1h30 de trajeto que eu falei, eles vinham para a gente jogar junto. O magistério não me trouxe só a ajuda financeira, mas me trouxe muitas conquistas, muitas amizades, e que eu levo para sempre, para sempre. Estou emocionado, mas é verdade. Agora, voltando, desculpa, eu me perdi um pouco, eu me empolguei. Não, foi bom, eu vi o pessoal reagindo, tem alguns colegas, alguns amigos do senhor que estão reagindo aos seus comentários, às respostas que o senhor deu, a pergunta que eu tinha feito, nisso, essa analogia que o senhor fez de parar no boxe, olhar as coisas que estão acontecendo em volta e de se ajustar, como que o senhor conseguia fazer isso? Como que o senhor parava para ali o momento que está acontecendo e buscar se adequar ali àquilo que o momento, a situação que Deus colocou para viver ali? Tá, obrigado por ter retomado a pergunta. Então, aí eu vou citar, voltando na questão do pastor Gilbertino, que o pastor Gilbertino foi uma pessoa que me deu uma força muito grande quando eu comecei a frequentar o ministério dele. Eu ia esporadicamente, num domingo ia, outro não e tal. E um determinado domingo eu cheguei, ele estava na porta, aí eu falei, pastor, eu quero falar com o senhor. Ele falou, pode falar. Eu falei, pastor, eu estou vindo, mas eu estou me sentindo um pouco incomodado. Que você chega num local, você é diferente, né? Era diferente, as pessoas estavam ali, já sem alguns vícios, tal, coisa do tipo, e eu estava chegando. Aí ele me fez a seguinte afirmação: você acha que todos esses que estão aí, hoje aqui dentro, chegaram como estão? Não. Eles chegaram talvez até pior do que você está dizendo que você está. Aí eu falei, tá, mas tudo bem, e aí? Ele falou, então, se quer melhorar, vem mais vezes. E isso me marcou muito, porque ele não me excluiu, ele me incluiu. Ele me colocou lá dentro, me convidando para ir mais vezes, para eu sentir o ambiente, para eu sentir. Eu estava buscando algo. E muitas vezes a gente está buscando algo e a gente não tem apoio. Então, quando eu digo para você que minha parada no box fazia eu refletir e falar, peraí, o que está errado? O que está errado comigo? O que está errado no ambiente? Vamos lá, vamos tentar. Eu vi alguns colegas que entrou aí na live, deve estar até agora, que eles sabem do que eu estou falando.
quantas vezes a gente parava para discutir o que fazer para tornar o ambiente melhor, para que o nosso aluno tivesse um resultado melhor. Então, o momento que acontece no início do ano, eu até na igreja eu fiz um comentário recentemente com um pastor, que o planejamento ele não pode ser feito no começo do ano para o ano inteiro. Nós precisamos parar a cada 3 meses, 4 meses, ou cada 6 meses, e dar uma retomada e verificar se aquele planejamento realmente está atingindo aquilo que nós precisamos que realmente seja atingido. Porque o que acontece em qualquer profissão? Você faz um planejamento, engessa ele e quer ir até o fim assim. E não para verificar se dá para melhorar ou se precisa parar com aquela rota e seguir por outra. O Waze faz muito isso com a gente, né? Ele nos mostra o melhor caminho, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é o melhor caminho para ele, mas não é o melhor caminho para você. Porque, de repente, se você acreditar piamente que ele está te levando para o melhor caminho, ele pode estar te levando para o pior caminho. E nós, ser humano, nós temos uma capacidade tão grande que Deus nos deu, de parar, refletir, né? Nós não precisamos necessariamente seguir. O seu tio Bertinho tem uma fala que eu gosto muito. Ela vai de encontro com a questão da geometria. A reta é o melhor caminho para unir 2 pontos. Vamos pensar, quem está me ouvindo. A reta é o menor caminho para unir 2 pontos, mas nem sempre é o melhor. É o menor, mas nem sempre é o melhor. A sua tia Sônia, desculpa te interromper, a sua tia Sônia me mandou algo essa semana que eu achei muito interessante, e a gente tem que estar se informando realmente, sabe? Uma das mensagens que ela mandou falava a respeito do Alzheimer, que é uma doença que ela atinge principalmente as mulheres. Não quer dizer que o homem não possa passar por isso. E qual a dica? Uma das dicas é ler, fazer exercício físico, alimentação, fazer um curso. Por exemplo, eu estou hoje aqui nos Estados Unidos e a sua esposa, a nossa querida professora, fala nisso. A gente comprou maçã para dar para ela para a próxima aula. Porque o professor eu estou com foto aqui dela. Eu não posso entrar assim, porque senão depois você acha que eu estou vacilando. E a gente precisa agradar os nossos professores, né? Então, a gente está fazendo aula com ela aqui, de inglês, e está muito bom. Que didática. Eu já parabenizei ela, parabenizo ela perante todos agora. Que paciência, que didática. Tá eu e a sua mãe fazendo a aula aqui com ela. E como é bom aprender, gente. Como é bom aprender, né? A gente tem aí 1h30, 2 horas de aula diária, e até ela falou, não, a gente vai fazer todo dia. Eu falei, não, a aula de conteúdos como esse, línguas e tal, ela é só 2 vezes na semana. Então eu já precisa negociar com o professor, né? Então são 2 vezes. Só que ela quer fazer todos os dias. Não, bom que você está dando dica como aluno também, né? Mudou de papel e sabe como falar com o professor. E é bonito isso que o senhor está falando dela, e o tempo inteiro. Eu não conseguiria contar quantas pessoas o senhor mencionou hoje que participaram dessa sua trajetória. Colegas, os tios, pessoas da família, tudo que, como a gente falou, uma carreira de sucesso, ela é construída em cima de muitos sacrifícios, de aprendizado, de dedicação, e o senhor fica muito... não era algo que eu tinha planejado enfatizar ou perguntar sobre, mas o senhor fala tanto de pessoas que participaram da sua carreira, que não foi uma carreira que o senhor passou sozinho. A gente passou agora pela Páscoa, né? E quando a gente, na Sexta-feira da Paixão, reflete sobre a crucificação, a gente vê ali Jesus
tendo alguém ajudando ele a carregar a cruz dele. Aquele homem que eles pegam e colocam para carregar a cruz com Jesus. Se até Jesus se permitiu ser ajudado para cumprir o seu propósito, para ter êxito, a gente não deveria tentar passar sozinho, porque a gente vai falhar. A gente precisa dessa ajuda, desse suporte, e a sua carreira e as coisas que o senhor tem falado são uma prova disso. Né? Acho que ele caiu ali, né? Ele está voltando já. Enquanto ele volta, eu vou mencionando de novo a passagem que estava falando. Quando Jesus está para ser crucificado, ele carregando a cruz, tem os soldados romanos que estão ali em volta, açoitando ele, agindo contra Jesus. Eles pegam um homem que está ali no meio da multidão e colocam aquele homem para carregar a cruz junto com Jesus. E Jesus, para quem é cristão, nós acreditamos que ele é Deus. Ele é 100% humano, mas 100% Deus. Então ele tinha o poder, se ele quisesse, para carregar sozinho, mas ele se permitiu ser ajudado. E às vezes a gente quer passar pela nossa vida, pela nossa carreira, pela trajetória sozinho, quando Deus já está nos dando ajuda. Quando, como a gente estava falando, voltando naquela analogia do boxe, quando é para continuar a nossa corrida, para continuar a nossa trajetória, a gente precisa da ajuda daqueles que estão no boxe, daqueles que estão do nosso lado para entender a nossa trajetória. Se o senhor puder falar um pouquinho mais disso, pai, da importância dos colegas, das famílias, das pessoas que, desde o começo o senhor falou na live, começou lá atrás com um professor que jogou a semente no seu coração para o desejo de ser professor, e vários outros que o senhor falou que em algum momento vieram com conselho, alguma ajuda que foi fundamental para o senhor ter tido êxito na sua carreira. Eu estou fazendo questão de não citar nomes, não, porque eu não lembro quais são as pessoas, viu? Porque eu tenho uma mente de velho, mas ela ainda de vez em quando funciona. Tem uma fala, provavelmente deve estar assistindo aí, se a pessoa estiver assistindo, ela vai saber que essa fala é dela e que as falas boas elas têm que ser copiadas, elas têm que ser vividas, elas têm que ser lembradas. A educação, ela é um pilar, né? Que as três coisas têm que funcionar. Aluno, família, escola. Deve estar assistindo uma pessoa que sempre cita isso, sempre citou isso, talvez hoje não esteja mais na gestão, mas sempre citou isso. E se uma dessas pernas, um desse pilar não funcionar, fica difícil. Por quê? Porque se a família não estiver junto, principalmente na infância, na adolescência, o aluno tende a ter dificuldade de concentração, de fazer as atividades e tal. Se a escola não colaborar da forma que é necessário, sabe? Os nossos governantes tomara que assistam e ouçam o que eu vou dizer, precisa de parceria, precisa. O investimento financeiro, ele é bom, ele é importante, mas eu não digo só investimento financeiro, sabe? Tem um olhar diferente. Todo país que ele evoluiu, e a gente sabe que tem países que investe tanto na educação, mas investe de forma correta, não é copiar projeto da região A, B, C, ou do país A, B, C, e querer que dê certo num país onde as pessoas ainda não estão preparadas para aquilo. Sabe? A educação, ela precisa ser prioridade. Um marido de uma professora, o José Carlos, se conheceu, ele falou várias vezes algo que marca bastante. Ele é engenheiro, ele é advogado, ele fez administração de empresa, e ele cobrava muito nas nossas reuniões, falava assim, eu não sei por que esses meninos não valorizam vocês, não dá para ser profissional, esses profissionais de qualquer área que seja, sem ter passado por um banco de uma escola, sem ter passado por um professor. Hoje, eu tenho uma certa angústia, mesmo tendo atingido o meu objetivo, que era aposentar e estar bem de saúde e tal, mas eu tenho uma angústia tão grande porque eu percebo que essa profissão ela está em extinção.
Por que ela está em extinção? Porque as pessoas, quando eu faço um breve levantamento, fazia um breve levantamento na sala de aula. Quem quer ser professor, no último ano meu de aula, nas minhas 4 turmas, um aluno levantou a mão e falou: eu quero ser professora. A média de 30 alunos, mais ou menos, isso foi no município de Barueri, 30 alunos por sala de aula, 4 turmas, são 120 pessoas em média. Apenas uma. Por quê? E não é que eu aceito, mas eu entendo. Se a sociedade não valoriza essa profissão, automaticamente as pessoas não vão querer exercer. Percebe? Por que é difícil? Porque a sociedade como um todo ainda precisa ter um olhar diferente. Os nossos governantes como um todo precisam ter um olhar diferente para a educação. Senão, nós não vamos se tornar um país de primeiro mundo nunca, se nós não mudarmos a forma da gente lidar com as coisas que são prioridade. Educação, saúde, segurança é prioridade. Aí, das coisas que o senhor estava falando, pai, eu estava pensando aqui, o senhor mencionou isso, né? Então, é uma profissão que hoje a gente até vê poucas pessoas com interesse, porque ela é bem desgastante, requer muito sacrifício, e graças a Deus o senhor conseguiu se aposentar bem, conseguiu se aposentar de forma saudável. E às vezes, volto naquilo que a gente falou antes, às vezes tem dificuldade de transicionar nos momentos, parar no boxe, analogia que a gente tanto usou hoje, para viver os momentos que Deus tem para nós. Uma das dificuldades que a gente, um dos motivos que a gente tem esse tipo de dificuldade, é que a gente não sabe respeitar os tempos, viver o momento que Deus está nos dando. Eu vejo na Bíblia, desde o começo, quando Deus fala sobre quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo, fala que ele teve os 6 dias ali de trabalho, e enquanto Deus está trabalhando, ele para o tempo inteiro e a Bíblia fala, ele olha e viu que era bom o que ele fez. Enquanto ele estava trabalhando, ele fez com excelência, fez com perfeição, fez o melhor. Só que no 7º dia ele descansou, ele parou. E muitos de nós temos dificuldade em fazer isso, seja encontrar um momento para a gente descansar, seja encontrar um momento para a gente parar. Depois de 30 anos trabalhando, e eu falei para o senhor, né, eu gosto bastante da história do Kobe Bryant, um jogador de basquete. Eu vendo alguns vídeos da história dele, no último jogo dele ele marcou 60 pontos. Tem muitos jogadores que na vida deles eles não tem nenhum jogo que eles chegam perto disso. Mas você vê como é terminar bem. O senhor terminou bem a sua carreira. Como que o senhor conseguiu ler o tempo e conseguiu chegar na decisão de não é fácil parar algo que você fez por um ano, quem diria 30 anos, entender o momento de parar, entender o momento de desfrutar daquilo que Deus te deu? Então, a parceria com os colegas foi fundamental. Família nem se fala, sabe? Vocês, filho, esposa, parentes, tiveram uma contribuição muito grande. Então, uma dica, se pode se chamar assim, não deixe de priorizar o que é prioridade. Família é prioridade. Ter um momento de você parar, para quem acredita, ter um momento de trabalhar o seu espiritual, de trabalhar o seu físico. Algumas pessoas talvez não saibam, atualmente eu faço capoeira, eu arranho lá no violão, estou aprendendo algumas coisas. Agora estou aqui nos Estados Unidos fazendo a questão das aulas de inglês, né? Estou fazendo um diário, todos os dias eu estou escrevendo sobre o que acontece no dia, e nós precisamos cuidar de nós. A gente está para encerrar? Tá. As minhas perguntas já foram todas.
Então, eu queria deixar uma mensagem como final, pode ser? Pode, eu ia te pedir. Essa ia, na verdade, ser minha última. Eu estava esperando que você concluísse para falar. A Tá? mensagem Então, que o senhor quiser deixar, a mensagem. A gente está tendo, acho que, um pouco mais de 1 hora de live. Então, tem muita coisa que a gente falou. Depois eu vou cortar, fazer vídeos menores. Mas uma mensagem principal que o senhor queira deixar é o momento agora. tá. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né? Eu agradeci no começo e muitos não voltam para agradecer. E a gente tem que voltar para agradecer. Na Bíblia, para quem não sabe, conta a história que Jesus curou, se não me falha a memória, 10 pessoas. Era cegos, era isso? Eu tenho dúvida se é cegos ou leprosos, mas são 10 enfermos. 10 enfermos. E apenas um voltou para agradecer. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus acima de tudo. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe o sonho de vocês. Um profissional feliz é um profissional que faz acima de tudo aquilo que ele gosta. Se você, de repente, está me ouvindo essa noite, está numa profissão, não se identifica com ela, vai de encontro com seus sonhos, com o que te faça feliz, para que você, além do dinheiro, que é importante, que é bom, mas que você seja, acima de tudo, feliz. E para ser feliz, a gente precisa saber parar, olhar para nós mesmos e verificar: é isso que eu quero? É isso que me faz bem? Às vezes ganhar 50 mil não vai te fazer bem, quanto se você ganhasse apenas 10 e estivesse feliz. Ah, mas o dinheiro é bom. Eu concordo com você que o dinheiro é bom. Mas muito mais é ter saúde, é ter paz, é ter aquilo que realmente vai te preservar para que você chegue bem no seu final de carreira, que você chegue bem com a sua família, que você chegue bem com os seus amigos, que você chegue bem contigo mesmo. Que é legal a gente estar bem com nós mesmos. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu queria, só no finalzinho, eu não tenho voz suficiente para isso, mas eu vou tentar. Talvez a Alexia vai me ajudar com fundo musical. Fala com ela aí, pede para ela tocar para o senhor. Alexia, toca livro de Gessé. Meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego pros meus dias, o meu alicerce para não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Mesmo que fosse arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Um abraço a todos. Amém. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, pai. Eu vou deixar gravado aqui e vou postar alguns vídeos depois. Se Deus quiser, assim como me edificou essa conversa, vai ser edificante para muitos que vão vir assistir depois. Fiquem com Deus.